Então é isso, gente. Boa noite, então, agora, oficialmente, né? Sejam todas aí muito bem-vindas. Uma alegria imensa, sabe? Cada dia, cada encontro é uma alegria gigantesca, assim, de estar com vocês, de estar aprendendo, de estar recebendo apoio, porque a gente sente, né? As coisas que estão acontecendo nesse momento, então a gente, um dá força para o outro, e isso é fantástico. Isso é tudo que a gente precisa, além de trabalhar pela nossa causa aí, causa do meio ambiente e da vida, não é? Hoje, então, gente... deixa eu dizer para vocês que, bom, essa gravação vai para o nosso canal do YouTube, canal da MAVE. Quem não tiver inscrito, se inscreve lá, enfim. E o nosso site, não sei se vocês viram, tá? Nosso site está novinho. A turma da MAVE lá do Brasil fez um trabalho assim, ó, espetacular. O site está muito bonito. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês e convido vocês a conhecerem e dar sugestões, sabe? Dizer, ó, opa, tem uma coisa errada ali, que ele mais não tem. E dar sugestões mesmo, sabe? Não, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, ou até contribuir de alguma forma. É nosso, sabe, gente? O trabalho é nosso mesmo. Tá muito bonito, tá legal mesmo. E aqui a gente segue com nossas partilhas, nossas trocas aí de conhecimentos, ideias que vão, ideias que vêm, não é? E a gente estudando a obra do André Trigueiro. Hoje, o capítulo que nós vamos ver, não podia haver uma coincidência maior, né? É o capítulo 2, que é Sinais de Alerta. Então, o Trigueiro vai falar sobre isso, e nós vamos, então, fazer as conexões aqui que a gente sempre faz, enfim, e trazer, né? Trazer um bocadinho de esperança também por dias melhores. Quem falou isso, quem está agitando isso, é lá no nosso grupo do WhatsApp, né? A turma falou, acho que a Daniela falou muito bem a respeito disso, que a gente precisa trazer informação, mas também trazer o que de bom pode estar acontecendo, né? Nesse mundo afora, para a gente virar esse jogo, não é? Virar esse jogo, que nós temos toda a condição de virar esse jogo. Então, minhas amigas, sem mais delongas, porque a gente vai tentar, assim, aquele nosso desafio constante, né? Não passar aí de 1h e 15, não é? Para também não tomar demais o tempo de vocês. E hoje, ao final, com uma surpresa, uma informação muito interessante, que é uma mobilização cidadã que está acontecendo aqui em Portugal, que é uma esperança. Mas não vou dar spoiler, vamos deixar para o finalzinho. Então, gente, proposta de hoje, da agenda, a gente já falou, vamos aqui apresentar rapidinho, e sempre aberto, né, para vocês falarem a qualquer momento, né, contribuírem a qualquer momento. Não temos, me corrijam se eu estiver errado, tem algum aniversariante de maio aqui? Pelo que eu sei dos meus apontamentos, não é? Acho que não tem ninguém de maio. Tem uma amiga de maio que é do grupo da MAVE Brasil. Isso eu me lembro bem, a nossa querida Elaine. Mas eu acho que aqui conosco não tem ninguém aniversariando em maio. Ou tem? Deixa eu ver quem é que manifestou aqui. Denise chegando, legal. Denise chegando. Nossa queridíssima Denise na área. Bem-vinda, Denise, chegou na hora H. Começamos agorinha mesmo. Bem-vinda, minha amiga querida. Pô, gente, no dia 28 de abril, agora, domingo último, eu estava fazendo uma das coisas que eu tenho que fazer nessa vida, né, que é estar na estrada falando, tentando entregar uma mensagem. Eu estava no Porto, numa palestra espírita lá no Centro Espírita Caminheiros da Luz, no Porto. E aí, ó, alegria, quem eu encontro lá, né? Quem eu pude abraçar pessoalmente? A Denise. Coisa boa. Foi muito legal, foi muito legal. A gente se encontra, esse mundo é muito pequenininho, muito pequenininho. Então, vamos lá. Capítulo 2, Sinais de Alerta. O Trigueiro, na largada do capítulo 2, ele começa realmente, com perdão da redundância, pelo começo. Ele começa falando da questão da consciência, da responsabilidade que a gente se encontra, né, nesse nosso momento da nossa história de mil e uma existências que nós já vivemos, né? E tivemos a honra e a confiança divina de reencarnar nesse século XXI, né? 20 para o 21, num momento crucial, chave para o desenvolvimento da humanidade.
e tendo a oportunidade de desenvolver, né, de turbinar a nossa consciência, não é? A consciência da responsabilidade do papel que a gente tem nesse momento do planeta. E aí, quando o Trigueiro fala sobre responsabilidade e consciência, eu fiz uma conexão que eu trago para vocês aqui, que é a questão do livre-arbítrio, que é a questão do karma, leis de causa e efeito, lembrando aquela história do jainismo, que é um primo irmão do budismo lá do norte da Índia, uma filosofia, uma religião muito interessante que prega o ahimsa, os princípios puros do ahimsa, da não violência, não é? E os princípios, isso está bem fresquinho na minha cabeça, porque eu estou dando uma estudada no... estudada não, estava lendo aqui um livro do Gandhi, uma biografia do Gandhi, Gilberto Roden, aliás, recomendo, viu? Obra fantástica, que ele explicou em detalhes o que é o tal do ahimsa, né? O ahimsa é a não violência, é a prática da não violência total. E olha só como é desafiador esse negócio do ahimsa. É não violência pelo pensamento, não violência por palavras e não violência por atos. E aí eu devo dizer para vocês que, espírito atrasadinho que sou, né? Pelo pensamento eu já tenho feito assim, às vezes, algumas coisas realmente de fazer corar, né? De ficar da cor da roupa, da blusa da Denise ali. Mas a gente está no caminho, né? Para aprender, para tentar aprender, para tentar realmente aprender e caminhar, não é? E aí, por que eu trago o jainismo aqui, tá, gente? Porque o jainismo tem uma ideia de karma muito interessante, que eu acho que eu até já compartilhei, se não aqui, com o grupo da MAVE do Brasil. Eles acreditam que o karma são partículas físicas que, à medida que a gente vai errando, dando cabeçadas na vida, essas partículas vão colando na nosso corpo espiritual e vão fazendo uma capa, sabe, que vai turvando o espírito. Eles têm uma crença muito interessante, eu achei muito interessante isso. Então, o karma seria partículas físicas, não é? E aí, qual é a conexão disso com a obra do Trigueiro? Porque o Trigueiro está falando, ao longo da obra dele, das verdadeiras partículas da degradação ambiental, da degradação da biodiversidade que a gente anda espalhando já há algumas décadas no mundo. E essas partículas, elas precisam ser limpas, elas precisam ser... Precisamos fazer uma faxina grande, né? Nesse nosso corpo espiritual individual e coletivo do planeta, né? De todos os elementos da criação divina, no sentido de fazer com que a nossa geração atual, ainda, quem sabe, não é? Olha o otimismo, a nossa geração atual já veja mudanças, e existem mudanças aí isoladas no mundo nesse sentido, mas uma mudança global, né? No sentido de respeitar a natureza de uma maneira solidária e fraterna, mas também para as gerações futuras, né? Para as gerações futuras. A Denise vai lembrar, lá na palestra no Porto do domingo, tinha uma família que tinha um miúdo lá, muito, muito bonitinho, bem pequenininho, os óculos assim, de aro escuro e tal. E teve um momento que eu perguntei para a turma, assim, porque, assim, essas palestras não são palestras, são pedidos urgentes, sabe? São clamores, realmente. Não é uma palestra, digamos, comum. E aí, em determinado momento, olhei para o miúdo assim, olhei para os pais, para todo mundo e perguntei, mais ou menos isso, né, Denise? Já nem me lembro mais. Mas eu disse, que mundo que a gente quer entregar, ou melhor, que mundo nós vamos entregar para o miúdo que está ali, ó, nos assistindo nesse momento, né? Para os filhos do miúdo, para os netos do miúdo. Então, a nossa responsabilidade é realmente gigante para limpar essas partículas da degradação no ambiente. E onde estão essas partículas, né, turma? Por onde andam? Ou por onde se manifestam, melhor dizendo, nas mudanças climáticas que estão aí. E hoje nós vamos comentar ao longo da nossa partilha, não sei se tem alguém do Rio Grande do Sul, bom, a Ana, né? A Ana Estela, a Rosalva, sim, Rosalva, Ana Estela, o que está acontecendo hoje de novo, numa sequência já, que vem já de alguns meses, né, acontecendo repetidamente, a chuva torrencial diluviana que está acontecendo no Rio Grande do Sul e tudo que está permeando, né? Rompeu uma barragem lá, inclusive hoje, agora há pouco, rompeu uma barragem, a previsão de mais chuva aí pela frente, ou seja, as manifestações da natureza, não é? Que provocam, por um lado, uma abundância de água e todo o estrago que isso promove, não é?
e, por outro lado, a escassez de recursos hídricos, né? Olha que incrível, as secas que acontecem mundo afora. E hoje, gente, foi a Ana Estela que falou, né, que no Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria foi a segunda onde mais choveu no mundo ontem. Vocês repararam onde mais que está caindo uma chuva torrencial, noética, assim, lá no Oriente Médio. Há uns dias atrás foi nos Emirados Árabes Unidos, que lá se desconfia que foi aquela... A gente estava até falando, né, Carla, que o pessoal está manipulando alguma coisa e tal. Eu acho que lá nos Emirados Árabes foi aquele pó de nitrato de prata, aqueles nuvens para provocar a chuva. E aí veio uma chuva, assim, avassaladora. Só que hoje, na Arábia Saudita e em Omã, países ali do Oriente Médio, produtores de petróleo, olha que coincidência. Que coincidência, né? É o acaso, eu acho que é o acaso, acho que uma chuva torrencial na Arábia Saudita e em Omã. Gente, eu não achei que eu ia viver nesse mundo para ver isso acontecer no Oriente Médio. Francamente, eu não imaginava. E tá lá, as imagens estão aí pela internet. Que mais? Produção monumental de lixo, que o Trigueiro fala, a biodiversidade que está em risco imenso, o crescimento urbano caótico também, né? Desordenado em várias cidades. Claro, existem algumas que são planejadas, perfeitinhas, bonitinhas, mas são poucas, não é? A transgenia irresponsável, aqui eu acho que não tem nenhuma bióloga, né? No grupo do Brasil que tem umas 2 ou 3 biólogas. A transgenia irresponsável, tem alguma coisa acontecendo aí no mundo da genética que não, talvez não seja legal. E todas essas nossas escolhas, o que elas provocam, né? Elas pressionam, como diz o Trigueiro, né? No livro e nas palestras que ele faz, que o Trigueiro é sensacional, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês, tá? Que eu gosto do estilo de fala do Trigueiro, que ele é contundente, ele vai direto. Eu tento imitar muito mal, assim, sabe, o jeito dele. Tento colocar o meu jeitão e tal, mas eu tento imitar, mas muito mal o jeito dele. Eu gosto muito do jeito que ele fala. Então, ele diz que as nossas escolhas pressionam a resiliência da natureza. E, realmente, a natureza está sendo testada nos seus limites. E eu acho que foi a Denise e a Ana Paula que comentaram, talvez, ou foi no grupo do WhatsApp, ou foi no último encontro, que a vida, os seres humanos podem sofrer, podem até sumir do mapa, não é? Mas a resiliência da natureza vai persistir e ela vai dar a volta por cima e vai seguir, né? Numa hipótese sem o Homo sapiens, ela vai seguir de boa, sem problema nenhum, ela vai se recuperar. Aí, gente, o Trigueiro, nesse capítulo, ele faz um resgate do que aconteceu na ECO 92, aquela conferência do clima histórica no Rio de Janeiro, em 92. Eu não sei porque eu não era nascido, eu sou agora do início dos anos 2000, né? Então eu não sei o que aconteceu. Eu estava lá, Tu sentadinha estava do lá? lado de Matusalém. Eu e Matusalém. Uau! E aí, conta um minutinho para nós aí, como é que foi essa experiência lá? Então, na verdade, eu trabalhava na Ródia e eu fui para entender, porque assim, estava começando todo esse movimento de meio ambiente, né, não sei o quê, e eu trabalhava na indústria petroquímica, e a gente queria barrar esse movimento. Então, eu falo assim, eu era do lado negro da força, Olha aí. né? Hoje eu estava falando isso. E eu fui para lá para barrar. Então, assim, o que dá para a gente aprender, para a gente retardar esse movimento o máximo possível, né, para a gente conseguir vender mais plástico, né, fazer mais garrafa PET e tal. Então, era essa a minha missão. Caramba. Mas foi muito legal, porque, assim, todas as pessoas que trabalhavam comigo nessa época, a gente deu uma virada de chave, né, que, assim, não tem noção, porque a gente falou assim, opa, peraí, Tem uma coisa né? errada aí. Pois tem alguma coisa errada aí. Vocês querem matar, né, metade da população, estou fora, né? Eu faço, te defendo até onde dá, mas matar eu não mato, não. E aí que a gente começou a criar um grupo para a gente estudar como reduzir de verdade o que a gente queria. A gente não queria fechar a Ródia, Sim, né? Porque gerava emprego, sim. se tem um problema social, mas se fechar uma fábrica com 12 mil funcionários.
E aí Sim. você tem todo um efeito em cascata. Então, a gente não queria fechar, claro que não. Mas a gente começou a estudar como que a gente podia fazer para diminuir o impacto da indústria petroquímica, da Tetra Pak, que estava lá também. Né? Desde aquela época, a Tetra Pak estava estudando como diminuir o impacto da embalagem Tetra Pak. Então, assim, foi uma virada de chave para a gente, Legal. porque a gente foi com um objetivo e voltou com outro. Sabe o que isso me lembra, Denise? Aquelas obras do do Espírito André Luiz, que às vezes, não vou lembrar a obra e não vou lembrar os personagens, mas para quem já leu aí talvez lembre, né? Que às vezes, por favor, né, Denise, não tô comparando com isso, né? Pelo amor de Deus. Não, Mas às vezes o espírito ia para cometer determinado ato e saía de lá convertido e já nas hostes do André Luiz. Não, e eu falo assim, foi muito legal ter trabalhado na petroquímica, porque aí depois de fazer doutorado, tal, não sei o quê, e toda essa base de conhecimento, né, eu até hoje uso, E entendeu? olha o trabalho que a Denise está fazendo hoje. Então, assim, eu falo que eu saí do lado negro da força para ir para o lado verde da força. Deixou o Darth Vader para trás. Muito bem, muito bem. É. Legal, hein? Pô, que experiência, Denise. Que experiência. Bom, aí na Eco 92, o relatório brasileiro que saiu de lá, tá, pessoal? Ele, para resumir, o André Trigueiro fala com mais detalhes no livro, ele diz que o sistema hoje, ou na época, né, no mundo, era ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. Foi forte, foi um documento forte. Mas, enfim, nessas reuniões aí do clima, né, patrocinadas pela ONU, a gente vê declarações fortes para todo lado, né? Muito papo, bonitinho, muito blá, 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 enfim. Mas foi um posicionamento brasileiro muito interessante, bem razoável, né, bem forte. E aí, o Trigueiro vai adiante, falando que alguns pesquisadores têm usado ultimamente, e não são só pesquisadores da área ambiental, são outros também, a expressão ecocídio para designar o extermínio das condições que suportam a vida no nosso planeta. Por que eu falo de outras áreas também? Eu não sei se eu compartilhei lá no grupo, tá? Eu vou compartilhar de novo. Até, Carol, me lembre de compartilhar, por favor, a palestra do Marco Aurélio Bilibil. Eu acho que compartilhei, né? Não, a gente só comenta. Ah, tá, é. Ele fala o que é ecopsicologia. Gente, é uma ciência, assim, maravilhosa. Eu estou, assim, encantado com a ecopsicologia, venho estudando devagarinho, né, na medida da minha pobreza mental, eu estou estudando, assim, a ecopsicologia, e lá eles falam muito disso, que a gente está vivendo voluntariamente um processo de ecocídio, e que é reversível. É reversível como? Através da reconexão com a natureza, reconexão com a Mãe Gaia. Todos nós, os miúdos, todo mundo. O Trigueiro diz nessa parte do livro que nós somos predadores do ambiente que nos acolhe. E as presas vão sendo atingidas, pessoal. Nós estamos vivendo hoje a chamada sexta extinção da biodiversidade, uma extinção aceleradíssima de algumas espécies que estão se perdendo, estão ficando para trás na poeira da pluralidade das existências, não é? E, ao contrário das 5 extinções anteriores, que foram provocadas, aconteceram naturalmente pela força da natureza, essa não, essa tem a nossa digital, e está comprovado isso. E o Trigueiro fala no livro, olha só o risco atinge 41% dos anfíbios, e aí eu lembro de uma história, puxa vida, rapidinho, vocês lembram da usina, me veio agora na cabeça, daquela usina gigantesca hidrelétrica no Brasil, a usina de Belo Monte, que eu não me lembro se fica em qual estado do norte, mas é uma usina gigantesca, eu posso estar errando no nome da usina, imensos estudos de impacto ambiental. Belo Monte fica no Amazonas. No estado do Amazonas, né? Eu não sei se era Amazonas ou Rondônia, ou Roraima, enfim. Mas é por lá, é no norte, né? É no norte. E aí, nos estudos de impacto ambiental, eu me lembro que eles esbarraram na questão
da possibilidade de afetar o ecossistema, principalmente um determinado sapinho lá naquela região, e que isso deu uma polêmica na época. Ora, o desenvolvimento vai ser travado por causa de um sapo, por causa de uma perereca, sabe? Num total desprezo, né? Uma total indiferença pelo ecossistema. E aí está o Trigueiro dizendo, 41% dos anfíbios no planeta estão em risco. E não é só isso, 26% dos mamíferos, 13% dos pássaros, 37% dos tubarões e arraias, e 33% dos recifes e corais. E eu ouvi numa reportagem agora recentemente que, nesse momento no planeta, os recifes estão num processo meio que conjunto de branqueamento. Não sei se ouviram falar, que não é natural. É bonito de ver, sabe? É bonito, mas não é certo, não é sinal de saúde dos recifes. É um desequilíbrio químico dos oceanos, desequilíbrio de temperatura, que está fazendo com que os recifes e corais, que são super importantes para o ecossistema, estejam ficando doentes. E não há passe ou água fluidificada que vá ajudar eles agora, né? Fala aí, Denise. Deixa eu me corrigir. A usina hidrelétrica de Belo Monte é uma usina brasileira da bacia do rio Xingu. Xingu, isso. Próximo ao município de Altamira, no norte do estado do Pará. Ah, do Pará, tá certo, tá certo. E num rio mega importante, né? Num rio mega importante. O Xingu, nossa, é uma artéria da bacia amazônica. Tá Posso fazer lá. a fofoca? Claro, a gente não conta para ninguém. Vocês não contam para ninguém aí, né? Não, a gente não conta. A usina de Belo Monte, ela não foi aprovada. Só que os técnicos se recusaram a aprovar a usina. O pessoal se não me engano, era a Braskem, que é a da... Uhum. Esqueci o dono da Braskem. Eles não queriam construir a usina, mas a usina de Belo Monte era uma promessa de campanha. Exato. Tinha que sair do papel. De qualquer jeito. E aí quem assinou não foi a equipe técnica que assinou. Foi o pessoal Os escalões superiores. Gente, é o motor do mundo, né? Olha, ó, eu pensei a mesma coisa da Ana Estela. Infelizmente, enquanto o dinheiro falar mais alto, que o caráter será sempre assim. E a Joana de Ângeles fala isso numa obra que agora não me recordo qual, que enquanto os nossos interesses argentários, mesquinhos, prevalecerem, o meio ambiente vai pagar uma conta, né? E nós, né? Nós vamos pagar a conta. 21% dos répteis também estão sob risco e 28% dos crustáceos, gente, que estão ali na base alimentar do ecossistema dos mares, né? Os crustáceos também correndo um risco imenso de extinção. Todas essas espécies são fundamentais para a resiliência, a gente falou, né? Resiliência da natureza e longevidade dos ecossistemas. E mais, são fundamentais para serviços ambientais cruciais. Eu não sabia, tá, gente? O legal da gente preparar esse material é que a gente vai aprendendo, né? Vocês acham que eu sabia tudo? Não, eu estou aprendendo ao preparar. Eu não sabia esse conceito de serviços ambientais, não sabia da existência deles. O que é? São aquelas ofertas generosas da Mãe Natureza que o homem usa, se beneficia para tocar a sua vida em frente. Quais são os serviços ambientais? Alguns deles. Os solos, que prestam o serviço de fazer brotar as sementes e nos alimentar, a polinização, as águas, o fornecimento da água, a qualidade das águas e por aí vai. Ou seja, a gente faz uso da natureza, a natureza nos presta um serviço, e é como se estivéssemos num restaurante, né? Somos muito bem atendidos, aquele prato vegano maravilhoso, multicolorido, saboroso, a gente come, enche o estômago e depois xinga o garçom. Não dá nem uma gorjetinha para ele, xinga o garçom, joga o prato no chão, é um negócio parecido com isso. Mas vamos lá, né? Um outro sinal de alerta... isso aqui é uma conexão, né, que a gente faz. Eu peço sempre licença para vocês, porque o livro que a gente estuda, ele se presta, assim como toda a doutrina espírita, a fazer mil conexões, né? 1000 conexões. E um outro sinal de alerta, e aí eu jogo para vocês, tá, para ver se faz sentido, tá? É uma ideia que eu desenvolvi e estou estudando, né, para ver se tem coerência. É a questão
do lazer, das distrações. Tem um amigo nosso muito querido, um mestre, um estudioso do tema da ecologia, o Sinué Miguel, que esteve conosco na MAVE do Brasil o ano retrasado, que ele diz num artigo, que até eu coloco o link para vocês aqui, tá? Que, embriagados de entretenimento que estamos, nada faremos de decisivo para mudar o planeta. É por isso que a primeira etapa para a revolução urgente e necessária é uma espécie de despertar, de saída desse estado de distração permanente. Podemos compreender tal despertar em diversos sentidos. Uma das suas formas de compreensão se situa na sua dimensão espiritual. Por que eu coloquei isso, né? Porque a gente percebe, e, poxa, todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa espairecer, todo mundo, ponto. Isso faz parte da saúde, da boa saúde mental. Mas a gente percebe, eu percebo, e posso estar enganado, né? Porque eu não tenho estatística disso, ninguém tem, mas eu percebo uma preocupação imensa, tão grande, de mobilizar recursos, multidões, para eventos, para lazer, e não percebo a mesma mobilização para tratar dos recursos, para bem pagar o garçom que está nos servindo, sabe? Para devolver para a Mãe Natureza com amor e com carinho aquilo que ela nos dá, não é? Sem deixar uma pegada tão grande. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, viu, gente? Muito mesmo. Sobre essa indiferença que eventualmente pode gerar em relação à natureza, esse apego essa busca imensa, deslocada assim pelo prazer, pelo lazer, não é? Eu achei que é um sinal de alerta, sabe? A Paula colocou aqui, ó, sempre ancestral frase dos índios: quando envenenares o último rio, comeres o último peixe, perceberás que não comes dinheiro. Ah, perfeito, perfeito. Eu não me lembro quem disse isso, mas não foi o Krenak, eu acho que foi o Ailton Krenak lá no Brasil. Não sei. Que, aliás, não sei se vocês viram, né? Ailton Krenak agora é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Gente, é de arrepiar, é de arrepiar. O saber ancestral representado lá no meio daquela coisa eurocêntrica, antropocêntrica, enfim, cheio de talentos, né? Cheio de pessoas maravilhosas lá, artistas literatos maravilhosos, mas agora um representante do saber ancestral. Um brasileiro legítimo, né? Isso, brasileiro legítimo. Fantástico, né? Fantástico, fantástico. Eu tinha um sonho, viu, gente, de um dia trazer o Krenak aqui para conversar com a gente Mas é complicado, né? Essa turma tem uma agenda, assim, violenta. Mas seria bacana um dia trazer alguém assim para nos presentear, né? Enfim, se alguém tiver o WhatsApp dele, eu vou atrás. O próprio Marco Aurélio, eu acho que ele faria, sim. Sim, sim. O Marco Aurélio Bilibili, né? Sabe que eu persegui, assim, insistentemente o Marco Aurélio Bilibili através do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia para fazer uma palestra não só para a MAVE, mas também para a Rede de Proteção à Vida, que cuida dessa questão da saúde emocional, prevenção do suicídio, que a gente trabalha lá um pouquinho também, porque está tudo ligado, né? Ecopsicologia, saúde mental, prevenção do suicídio, e não consegui. Mas agora, pelo MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, nós fizemos um programa muito legal com a Márcia Rosenwald, da Sociedade Teosófica do Brasil, sobre ética animal, natureza. Foi lindo, até recomendo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui o link desse programa. Por que eu estou falando nela? Porque ela é da Sociedade Teosófica, assim como o Marco Aurélio Bilibili é. Exato. Então, agora eu sorrateiramente, eu vou pedir a ela que me dê, de qualquer maneira, o contato do WhatsApp do Marco Aurélio e vou para cima dele diretamente, né? Marco, vamos lá, precisamos da tua ajuda lá no Amave, para nos dar força, para nos iluminar com os teus conhecimentos, com as tuas ideias, porque a gente precisa disso. E ecopsicologia, nós precisamos da ecopsicologia de uma forma que a gente não faz ideia. A gente não faz ideia, a gente precisa abraçar uma árvore, cheirar uma flor, tocar numa folha, tocar na textura de uma folha, assim, que tem um tom de verde diferente, para ver como é que é, essa conexão, sabe? Nós precisamos, porque senão, eu falo por mim, né? Se eu não fizer isso, eu vou pirar. Eu vou pirar
na batatinha, vou pirar na angústia aqui e não vou trabalhar, né? A gente tem que trabalhar nessa causa. A Então, a Eco... distância ela vai ficando cada vez maior, né? E a gente Exato. vai se distanciando cada vez mais de uma coisa que a gente precisa, né? É maluco isso. Não, é maluco, é maluco. É maluco. Eu tento passar isso, eu trabalho com crianças de até 3 anos, né? Menores de 3 anos, numa creche, e a gente tem um jardim, e é impressionante quando tem tipo uma pequena florestinha, né? Uma trilhazinha, e tem árvores e tudo, e quando eles estão agitados ou estão chorando, né? Aí eu pego na mão, aí eu, vamos dar bom dia à árvore e tal. Eles reagem, Olha né? aí. Então, isso tem que ser uma coisa contínua, na minha opinião, para essa reconexão ser feita, porque aqui na Alemanha é muito de passear na floresta, de tal, a floresta, mas saiu da floresta, a floresta sai de você e pronto, acabou. Pronto, aí Sabe? desconecta, né? É É uma esquisito reconexão isso. rapidinha, né? Pois Rapidinho. é, E não pois tem que é, ser rápido, a gente precisa constantemente, né? exatamente. Minhas amigas, Exatamente. rufem os tambores, porque entrou na sala agora uma pessoa muito especial para o meu coração, que é a Julieta Marques. Ela, eu não sei qual é a qualidade da conexão que ela está, ela não abriu a câmera, ela já levantou a mãozinha, não sei se ela está manuseando ali, se ela conhece o Google Meet, mas assim, para quem não conhece, a Julieta Marques ela vai dizer que não, porque ela é extremamente humilde, mas a Julieta Marques é um ícone do movimento espírita aqui em Portugal. Ela é fundamental para a história do movimento espírita. Ela entende a conexão do espiritismo com a ecologia, com a ética animal. Ela tem décadas de experiência, de sabedoria. E eu venho convidando, né? Eu venho incomodando a Julieta há horas, assim, porque eu conhecia a dona Julieta numa palestra lá no Algarve, no sul de Portugal, na cidade de Lagos. Eu tive por lá dentro do projeto Bike for Life e tive a honra, a alegria de conhecer e de conversar um bocadinho com ela. E no outro fim de semana, sem ser esse, o outro, eu estarei lá de novo para 2 palestras e já está marcado um chá. Nós vamos tomar um chá lá, eu e a dona Julieta, e vamos conversar sobre... E eu vou aprender com ela, não vou falar nada, eu vou só ouvir, eu vou aprender. Dona Julieta, está nos ouvindo? Consegue falar? Ah, então, tomara que sim. Ela está aí. Ela deve estar, porque ela deve estar lidando com o Google Meet, tá? Ela deve estar lidando com o Google Meet. Não sei se Dona Julieta está aí, está nos ouvindo? Talvez esteja nos ouvindo, esteja falando, mas não... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, será que eu consigo? Ah, eu não consigo abrir o microfone dela. Eu pensei que poderia. Ah, que pena. Será que fica bom, uma qualidade boa, se eu colocá-la numa ligação? Será que fica? Pois é, eu acho que talvez não fique bom, né? Então, Roberto, se você olhar aqui em cima, do lado da caixinha vermelha do Meeting, tem uma caixinha verdinha. Tá Ah, vendo? sim, Então, aí fala que ela está usando o modo Companion. Companion. Eu não sei o que é o modo Companion. Também não faço a mínima ideia. Pois então. Ah, seria tão bom ouvir a dona Julieta, seria fabuloso. Para vocês terem um contexto, assim, no tempo da ditadura aqui portuguesa, o governo fechou as casas espíritas de norte a sul. Ana Paula sabe da história muito bem. Fechou de norte a sul e o ponto da resistência, o ponto focal da resistência, a única casa que permaneceu aberta foi a casa que foi levantada a duras penas pela dona Julieta Marques lá em Lagos, no Algarve. Continua ali ativa, né, peitando, desafiando toda a equipa de ditadores, né? Foi fantástico. Mas é uma pena, uma pena.
Seria maravilhoso ouvir um pouco a Julieta. Dona Julieta, se estiver nos ouvindo, experimente sair e entrar de novo. Repetir o processo. Sair e entrar de novo. Vamos ver se dá certo. Enquanto isso, fala aí, minha cara Ana Paula. A Dona Julieta saberá, é só uma curiosidade e é rápido, Roberto. No tempo da ditadura, as pessoas continuaram, apesar de não terem um centro aberto, porque Lagos é o nosso reduto da resistência que se manteve aberto, como tu disseste, mas as pessoas reuniam-se e numa das visitas do Divaldo a Portugal, ele foi recebido numa casa particular e onde se reuniam 40, 50 pessoas no máximo, e ele conta sempre com aquele humor próprio, não é? Que achou que as pessoas estavam um bocadinho trololó, porque lhe faziam assim com as mãos. Continuavam a fazer-lhe, de repente levantavam as mãos e começavam a fazer assim, ou seja, eram os aplausos, porque não podiam Sim. bater palmas para não ser ouvidos fora das paredes da casa. Porque a PIDE, a Polícia de Estado, estava sempre atenta para poder prender e fazer desaparecer as pessoas, matava-as literalmente, não é? Muitas delas, nós sabemos que sim. Pronto, foi um episódio assim. Isso. A Dona Julieta, se estiver a ouvir-nos, está com certeza. E assim, eu conversei com a Dona Julieta agora, antes de começar o nosso estudo, e prometi para ela, né? No próximo encontro, eu vou procurá-la com mais antecedência para tentar ajudá-la nessa parte técnica, sabe como acessar e tal, porque ela mora sozinha e precisaria de um apoio nesse sentido. Então, me coloquei à disposição. Gente, vamos trazer, vamos colocar a Dona Julieta falando e nos ensinando que ela tem muito, muito que nos ajudar. Ela acha que não, alguns podem achar que não, mas a Dona Julieta tem muita experiência, muita sabedoria para nos ajudar aqui nessa nossa trajetória. Ela teve inúmeras vezes no Brasil, esteve com o Chico Xavier algumas vezes. Nossa, ela realizou experiências espíritas de materialização. Tem uma obra até... tá lá tá no quarto lá, né? Tá. Quero. Obrigado, se puder pegar, te agradeço. Tem uma obra que eu ganhei de presente dela, quando eu estive em Lagos, no ano passado, um livro que é uma biografia, uma história da vida dela, onde ela conta esses movimentos, toda a história, assim, que é uma história de vida espetacular. Então, Dona Julieta, se a senhora estiver nos ouvindo, sinta-se abraçada e beijada. Muito. Tá aqui, ó, gente. O livro, esse livro aqui é uma pérola. Os espíritas e eu, de Julieta Marques. Isso aqui é a história de uma vida. É fantástico, fantástico. Vale a pena a leitura. Diga aí, Ana Paula. Roberto, será que a Dona Julieta, ela já conseguiu levantar a mãozinha, portanto ela conseguiu aceder a isto? Pois Conseguiu é. ligar-se? Será que Sim. não era melhor ela desligar e voltar a fazer o processo e tu explica assim rapidamente, dizendo-lhe desliga, não é? Na chamada, e depois tenta entrar de novo, carregando lá na frasezinha azul, que é o link, não é? E quando aparecer o quadradinho preto, ela saber que em baixo tem participar agora. Pois é, eu vou mandar um WhatsApp São para 3 ela aqui. passos. Vamos ver se... Se a Dona Julieta conseguisse estes 3 passos, desligava, tentava ligar outra vez, não é? Ia ao famoso link que ela já conseguiu ir, não é? Já conseguiu carregar a famosa frase azul, como eu lhe chamava, porque link é uma palavra difícil. E depois de abrir aquele quadradinho preto que nos aparece, ela ver em baixo que tem aquela famosa frase que diz participar, para ver se ela consegue. Exato. Uhum. Mandei no WhatsApp aqui para ela. Vamos ver. Quem sabe dá certo. Esse modo Companion, eu vou depois estudar um pouquinho para saber do que se trata, porque... permite participar de videochamadas em segunda tela sem microfone ativo. Então, Dona Julieta, se estiver nos ouvindo, experimente sair, realmente entrar novamente e não entrar clicando no tal do modo Companion,
que aí vai dar certo. Que aí vai dar certo. Vamos lá, gente. Mas, pô, só de ter a dona Julieta aqui já é um negócio fantástico. Vamos torcer para dar certo, para que ela entre. Então, falei disso, falei desse sinal de alerta. Agora seria a parte da ação. Sim, mas antes de falar da ação, nós já estamos indo para o final, tá, gente? Um outro sinal de alerta muito importante que o Trigueiro não fala, mas eu tenho certeza que hoje, eu aposto que hoje ele falaria se ele fizesse uma nova edição do livro, eu tenho certeza absoluta, sabe por quê? Porque o Trigueiro, ele é um dos patrocinadores, um dos impulsionadores do CVV no Brasil, do Centro de Valorização da Vida. Ele alguns livros dele, a renda reverte para o CVV, que é aquela entidade no Brasil que presta atendimento emocional por telefone, por chat online, para as pessoas que estão em crise, que pensam até em tirar a própria vida e tal. E aí reside um outro sinal de alerta, que é um dos motivos da minha missão também, da nossa missão, né? Ana Paula está aqui também, da nossa missão, que é conectar o meio ambiente, o reino animal, vegetal, os cuidados com a natureza, também com a nossa paz, com a nossa saúde mental, porque um depende do outro, diretamente. E aí, nesse sentido, eu acrescento aqui, até nem fiz slide especial sobre isso, eu acrescento que um outro sinal de alerta para essa questão da natureza é, sim, o estado da psicosfera no planeta, o estado emocional das pessoas, porque muito do estado emocional das pessoas se deve, hoje em dia, e deve cada vez mais, a um problema chamado eco-ansiedade e todas as suas consequências, né? Ansiedade, transtornos de toda ordem, que é essa angústia que as pessoas têm em relação ao estado da natureza hoje, tudo que a natureza devolve para nós como parte das leis de causa e efeito, não é? Os eventos climáticos extremos, enfim. Então, na minha humilde opinião, aqui tem um outro sinal de alerta muito grande. Tem muita gente já sofrendo emocionalmente por conta do que a natureza está produzindo. E é verdade, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje. Olha aí, dona Julieta se manifestando aqui no chat. Boa noite, bom trabalho por um mundo melhor. Um beijo imenso, dona Julieta. Diga aqui se a senhora nos ouviu, tudo que a gente estava falando da senhora aqui, a gente estava falando só mal, né? Estavam falando mal aqui da senhora. Depois nos diga aqui se ouviu, se estava nos ouvindo bem. Só escreve no chat para nós aí. Então, assim, tá aí um sinal de alerta potentíssimo, não é? O estado da saúde mental, emocional das pessoas hoje, em parte se deve, eu não tenho medo nenhum, nem receio nenhum de dizer, ao estado de coisas que o planeta apresenta hoje, em termos de eventos climáticos, de aquecimento global, até porque isso já respinga lá no CVV, viu, minhas amigas? Respinga lá no CVV. Ô, Mônica, legal, Mônica chegando. Bem-vinda, Mônica. Legal que você está aí. Mônica é uma amiga aqui de Guimarães, né, Mônica? É voluntária do ReFood, aqui de Guimarães, aquela entidade que recolhe alimentos dos supermercados, dos restaurantes, para distribuir para as pessoas, enfim. Viu, Mônica? A gente está aqui... Sim. Desculpa, estou a entrar agora. É que eu estava em aula, desculpa. Imagina, bem-vinda, bem-vinda. A gente está estudando, Mônica, o capítulo do Trigueiro, os sinais de alerta, não é? Que a gente está percebendo pelo mundo afora, da situação no planeta hoje, situação que a natureza devolve para nós, não é? Como consequência do que nós estamos fazendo para o planeta, não é? Infelizmente. Então, assim, nós mostramos brevemente que o planeta se manifesta em vários tipos de sinais de alerta. As mudanças climáticas, a escassez, as secas, a produção monumental de lixo que nós fazemos, né, nós produzimos, todo o risco da biodiversidade, as cidades crescendo de uma maneira desordenada, enfim, tudo isso que pressiona a resistência da natureza, sabe? Então a gente está evoluindo. Nós mencionamos, Mônica, a questão do ecocídio, que vários pesquisadores falam que hoje o que nós estamos fazendo
é jogando contra o próprio patrimônio, é fazendo gol contra. É uma espécie de autocídio, de ecocídio. Nós somos predadores do ambiente que nos acolhe. E estamos vivendo uma sexta extinção da vida, da biodiversidade, por conta disso que nós estamos fazendo. E nós estamos prejudicando exatamente aquilo que nos mantém vivos: solos, polinização, água. E, às vezes, a gente está super ligado, muito mais ligado e mobilizado na busca do lazer, do prazer pessoal, né? Multidões. Eu acho que até aqui a Ana Estela colocou uma palavra, uma frase muito legal. Sim, nós nos mobilizamos, né? Recursos, multidões, em nome do lazer, dos shows, das culturas, enfim, o que é importante, por favor, é importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, mas não pode nos tirar o foco, ou seja, a gente pode ter a mesma mobilização em prol da vida, em prol da natureza, dos reinos da vida, não é? E aí a Ana colocou aqui no chat que não tem dinheiro para a natureza, mas o governo federal e do Rio de Janeiro colocou 20 milhões de reais no show da Madonna nesse sábado na praia de Copacabana. E é verdade, uma mobilização estupenda, não é? Eu gosto da Madonna, dos velhos tempos, assim, dos atuais até não curto muito, mas há outras prioridades, né? E os dirigentes políticos afirmam que isso vai gerar dividendos para a cidade, em termos de turismo, comércio. Vá lá, mas essa mobilização toda, já pensou se fosse dedicada para a limpeza das praias do Rio de Janeiro, fosse dedicada para a proteção dos animais? Enfim, é isso que a gente... Quero ficar igual vocês, todos de óculos. Como? Quero ficar igual de óculos. A gente colocou no chat ali, Mônica, um artigo que fala sobre isso, tá? É. Acho que como você chegou agora, talvez não consiga ver o chat. Eu vou colocar de novo o link aqui. Tá. Um artigo muito interessante que tem por título "Tenho andado muito distraído". É do Legião, né? Música do Legião, né? É, do Legião Urbana. Uhum. Eu não conheci o Legião Urbana porque eu sou muito novinho, não era do meu tempo. Ah, tá. Então, mas dizem que era uma banda muito legal. Muito. Gente, ação, né? Alguém levantou a mão? Não? Não. Era só para dizer uma coisa, Roberto, muito rápida. Oi, diga. Tu não estás distraído. O Facundo Cabral, que é um ícone do Sul da América, ele tem uma dissertação com o título "Tu não estás deprimido, estás distraído". E vale a pena porque ele não poupa, vai direto, bate, dói a sério. E pronto, eu gosto muito dele. E é isso, fica aqui. Facundo Cabral. Sim. Tu não estás deprimido, estás distraído. Sim, e ele já faleceu, atenção. Ok. E já vinha. Ele não é espírita, não está ligado a qualquer religião, mas é um homem de fé. É muito interessante todo o tipo de mensagem que ele deixa. Muito bom, muito interessante. E é um cantor-autor também. Um homem livre, foi pelo mundo, não tem casa, acaba por girar pelo mundo todo e traz uma mensagem muito interessante também. Interessante, é um nômade literário. Legal, legal. Gosto disso. Eu gosto disso, do nomadismo. Eu acho legal. Estava falando com a Carol hoje sobre isso. Um dia, quem sabe, uma autocaravana elétrica, sem destino, cada dia um escritório num lugar diferente, cada dia uma ação diferente, limpar uma praça num canto diferente, em algum lugar do mundo, proteger um animal em algum lugar diferente. Quem sabe, né? Se o Papai do Céu permitir, vamos lá. Denise, meu sonho de consumo. Denise, a gente está pensando nisso tremendamente. A questão é a pegada ecológica. Teria que ser uma autocaravana híbrida, na pior das hipóteses, né? Enfim. Uma autocaravana autossustentável. Exato. Energia solar. Tem todo o sistema de resíduo, tratamento de resíduo dela ainda que é muito
complicado, né? Polui bastante ainda esse sistema. Mas tem coisa pior. Tem, se tem. Então, partindo para a ação, já encaminhando para o fim, tá, do nosso encontro, isso aqui surgiu com vocês, né, nas conversas ali no nosso grupo do WhatsApp, né? Sempre falar de ação, sempre falar de algo que pode nos suscitar esperança por dias melhores, né? Pensar no futuro e agir agora. E o que podemos fazer onde respiramos, onde nós estivermos respirando, o que a gente pode fazer? Porque essa questão da respiração, porque André Luiz, na obra Conduta Espírita, o Espírito André Luiz, nos diz que, de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. Ou seja, respiramos, onde estivermos, que façamos, então, alguma coisa. O que, então, minhas amigas, estamos fazendo pelo meio ambiente e pela vida? Nesse sentido, a gente precisa estar dentro do sistema, não é? Claro, tem aqueles rebeldes revolucionários que ficam do lado de fora do sistema, fazendo barulho, se fazendo ouvir, o que é muito importante, mas é preciso também, por dentro do sistema, trabalhar de alguma forma, né? Levar essa mensagem ecocêntrica, biocêntrica, não antropocêntrica, sabe? Dentro do sistema, dentro da Matrix, não é? A gente tem que ser os vírus que vão contaminar os computadores da Matrix do planeta. E, nesse sentido, vou passar a palavra para a Carol. A Carol foi convidada a participar de um projeto muito legal, muito legal. A Carol é o vírus aqui. Ela foi o vírus que estava lá espalhando coisa boa num fórum super, super interessante. Vou passar a palavra para ela, ela vai encerrar aqui o nosso encontro, falando disso que é um projeto de esperança, né? É a esperança que a gente tem por dias melhores. Vai lá, Carol. Então, tu vai ter que fechar o teu aí, senão vai dar Assim uma eu fecho aqui. microfonia violenta. Eu acho que eu vou lá para o quarto. Eu vou mudar de sala e aí não vai ter. Manda abraço aí. Não, se tu botar o fone, tu já não... Fonezinho de ouvido, já não dá ok. microfonia. Então, meus queridos e minhas queridas, foi em fevereiro, chegou um convite por e-mail do diretor de obras públicas aqui de Guimarães, e confesso que no início até achei que eles tinham se confundido. Não, esse e-mail veio por engano para mim, não deve ser eu que está aqui, porque eu sou um serzinho aqui que veio morar em Guimarães e que, de certa forma, incomoda, digamos, por dizer assim, né? A gente, desde que chegou aqui, optou por não ter carro, né? Então, a gente é usuário da rede pública de transportes, daquilo que se apresenta, porque é muito precário mesmo. O tamanho da cidade, o tamanho da população não é justificativa para o serviço ineficiente que se presta aqui em Guimarães. E aí, então, nesse sentido, veio um convite todo formal para participar de um workshop que é chamado Distender. O Distender, então, deixa eu ler para vocês aqui, é o desenvolvimento de estratégias integradas de mitigação, adaptação e participação face aos riscos das alterações climáticas. São 5 modelos, né, tratados na União Europeia. Quem é que participa, então, desse workshop? É Guimarães, a cidade de Derrezas, na Espanha, Turim, na Itália, o Nordeste da Holanda e todo o país da Áustria. Então, assim, vou dar um resumão bem grande para vocês, para a gente não passar do nosso horário. O que se faz? Se planeiam estratégias para 2030. Não se fala nesses 5 modelos, nesses 5 Estados membros participantes em 2050, como a maioria já, né, empurrou para 2050. Tem que dar certo até 2030 essas estratégias, né? Então, teve o primeiro, em 2023, no primeiro eu não fui convidada, não sabia
do que se tratava. Desse segundo, então, fui convidada para participar, e aí tomei pé do que eles estavam planeando. E aí, que pena que a Paty não está aqui, né, porque a Paty que intuiu esse assunto para entrar ali no nosso grupo, para a gente poder dividir questões práticas do nosso, como que a gente pode atuar como cidadão que está preocupado com as alterações climáticas, com as questões do meio ambiente, dentro do ambiente que a gente reside, né? Então, assim, os temas abordados: agricultura e uso do solo, ambiente construído, energia, saúde, mobilidade e transportes, água e outros. E dentro destes outros entra a questão da educação, tá? Mas quando eu peguei esses documentos na mão e fui ler cada estratégia deles, confesso que eu cheguei lá bem esperançosa e que eu saí de lá bem decepcionada, porque eu vi que as pessoas que estavam lá desde o ano passado, que são as pessoas que são aquelas tomadoras de decisões, não são usuárias da cidade, não sabem dos problemas que tem a cidade, porque estão lá dentro do seu gabinete. Então, assim, a importância da gente pesquisar, né? Eu saí de lá, entrei no Google e fui pesquisar outras iniciativas que a cidade de Guimarães estava implementando, e aí nós achamos mais uma, que é no mesmo formato do Standard de Workshops, para a criação de estratégias. Já nos inscrevemos para a gente tentar levar um pouquinho da nossa preocupação para aquilo lá, né? Assim, só para vocês terem ideia do quão longe da realidade está, o item transporte e mobilidade, uma das estratégias dele para mitigação do sequestro de carbono e controle das emissões, né, é que se tenha um aplicativo onde a gente vai saber os horários dos autocarros e as paragens dos autocarros. Ou seja, isso já existe. Então, as pessoas que estavam lá elaborando essa estratégia, como não são usuárias do transporte público de Guimarães, não sabem que isso já existe. Aí, então, o que a gente conseguiu inserir? Mais oferta, um passe que interligue todos os modais de transporte de Guimarães, porque quem mora em Guimarães muitas vezes trabalha no Porto, trabalha em Braga, faz esse trajeto, e não existe um transporte eficiente que faça essa ligação. Então, conseguimos inserir essa questão, a questão da agricultura. Na questão da agricultura, conseguimos inserir a questão de emendas escolares vegetarianas. Por quê? Porque agora que o município de Guimarães está entrando com um projeto em que as escolas municipais vão ter a oferta de uma vez no mês um prato vegetariano, uma vez no mês. Quando aquela campanha do Segunda Sem Carne aí, conhecida mundialmente, então assim, como está um pouquinho atrasado, né? E confesso para vocês que eu saí de lá como se eu tivesse ido para uma batalha. Teve alguns momentos bem delicados, né, por assim dizer, em que eu confesso que eu me senti sendo agredida. Foi assim, onde eu tive que até me exaltar um pouquinho na minha fala, porque eu me assustei tanto com a falta de informação daqueles membros que estavam lá decidindo o meu futuro, decidindo o futuro da minha cidade, do meu filho, sem preparo, né? Assim, eu ouvi pérolas lá dentro, até a questão de quando eu sugeri a questão das emendas escolares vegetarianas todos os dias, mas isso era para 2050, caso tudo desse errado. Era para a gente imaginar o pior cenário. Se tudo desse errado em 2050, o que a gente vai ter que fazer? E aí, então, eu sugeri substituição da base alimentar atual para uma base vegetariana. Eu nem sugeri vegano, vegetariano. Teve um rapaz que se exaltou e bateu boca, assim, feio, foi feio comigo. Mas ele calhou que ele pegou pela frente uma pessoa que estuda isso há 10 anos.
Então, assim, tá aqui. Eu até arranquei lá do mural, eu trouxe, porque eu consegui inserir. Tá lá, vai entrar nas estratégias. Porque até a questão dele pegar e dizer assim que ia faltar comida no mundo se a gente parasse de comer carne, ele quis induzir as pessoas. Ah, não, se não tiver mais animais para a gente comer, vai faltar comida no mundo. Então, assim, o nível foi feio. Mas, tirando essa parte muito feia, que me marcou muito, eu queria dizer para vocês que a gente estuda aqui, que a gente pode replicar isso, que as estratégias de educação, que eu sei que tem algumas meninas da educação aqui, são muito bonitas, essas, sim, são muito bonitas, mas, assim, pega a parte da geração em 2050, de uma geração que já vai ter que se adaptar às alterações climáticas, né? Elas já vão nascer no outro ambiente. E o que me preocupou é que esses jovens que estavam lá, eu tenho 45 anos, a maioria que estava lá tinha 30 anos, então, assim, eles que estão com o poder decisório nas mãos e estão falando sem usar o transporte público, sem ter noção do que é uma alimentação de base vegetariana, achando que ele ia ficar doente se ele parasse de comer carne, sabe? Então, acho que a gente consegue trazer aqui um pouquinho de cada um. O nome do programa é Distender, tá? Se vocês quiserem acompanhar, até posso passar aqui a página do projeto. E fica aqui, então, o meu convite para vocês procurarem ali no Google programas e atividades de mitigação e de adaptação às alterações climáticas nas suas cidades, para entrar como agente multiplicador, porque esse conhecimento que a gente está gerando aqui é riquíssimo, e a gente tem a percepção de que é de domínio público, que isso que a gente está falando aqui todo mundo sabe, sim, não. Esse nosso conhecimento é super restrito, infelizmente as pessoas não sabem, e não pensem que me tiraram lá por uma pessoa que sabe mais do que os outros, que apontar o dedo na cara dos outros, não, ficou até feio para o menino esse que tentou gritar e ganhar no grito comigo, mas ele perguntava, de onde que tu tirou isso? Tu tá tirando isso da tua cabeça? Eu disse, não, meu querido, tá no site da FAO, tá aí as Nações Unidas com todas as estatísticas, não sou eu quem estou dizendo, só estou repassando conhecimento, aqui não me leve a mal, né? Mas então é isso. Só queria compartilhar rapidinho com vocês aí essa conquista, porque foi uma conquista nossa, conseguir levar esse pontinho da questão da alimentação e dos transportes para 2050. Muito bem. Nos representa lá. Muito bom, muito bom. E vai ter desdobramentos, né? Vai ter agora, inclusive a Carol vai ter poder de voto e de veto no documento final desse processo. Então vai ter desdobramento. Muito bom, muito bom. Obrigado, Carol. Obrigado. Ana Paula queria falar também? Carol, em primeiro lugar, eu sou portuguesa, já te terás apercebido, tu não podes falar como brasileira e dizer é minha cidade. Portanto, irritaste o menino já a começar por aí. E é muito fácil. Eu já apreciei muitas reações na comunidade. Sim, eu era a única imigrante, Paula, para te ter noção. Tu podes vir muito humildemente, mas se tu vens com uma postura de conhecimento, de savoir-faire, a coisa transforma-se em frustração, transforma-se ao ponto de veres a reação agressiva. Não é? Foi bem agressivo, portanto, foi feio. A tua grande base de conhecimento é que depois arrasou os argumentos e é isso que nós precisamos. Nós temos uma grande ignorância, e sublinho, noto isso nos vários ambientes porque passo, nas várias fases e escalas etárias que estão à minha volta, há uma grande ignorância em relação àquilo que nós, em concreto, podemos fazer e o que é que já está estudado e provado, nomeadamente esse argumento que tu disseste sobre a carne,
está erradicado. As pessoas dizem, estás louca, então mas algum dia não, o planeta tem capacidade para produzir tantos legumes iríamos com certeza morrer de fome. Portanto, esse está erradicado. É um argumento que parece um pilar que é inabalável, não é? Depois, outro argumento que aí é mais fácil de rebater, mesmo para um leigo como eu, é que um vegetariano vai ter problemas de saúde porque lhe falta a B12, porque lhe falta, enfim, sobretudo a B12 famosa, não é? Que só seria extraída da carne. E quando tu dizes, ok, então eu tenho um amigo meu que está neste momento com quase 60 anos e é vegetariano desde os 12, tem uma longevidade fixa e cobriu bem o risco da B12. Eu disse para o É a única Beto. resposta que eu dou, porque é uma Eu disse para o pressa. Beto, ainda bem que ele não falou da B12, porque eu sou especialista em B12, seria feio. Ai, tão bom, eu vou querer que me informes para eu conseguir ser má, porque eu gosto de ser má, eu gosto de ser incisiva, sou sincera. Vou te Vou passar uma informação bem rapidinho, então, Paula. A B12 não está na carne. A B12 é uma bactéria que se encontra no solo. E só num solo saudável ela se desenvolve. Num solo onde tem pecuária, onde tem um aviário, não se desenvolve a B12. O gado, quando se alimenta do solo, do pasto, ele ingere a B12. E aquilo fica nele e a gente come terceirizando isso. Só que atualmente o gado, a grande maioria, é criado confinado, só come ração. Então até o gado precisa suplementar B12 atualmente, né? E foi, ainda bem que ele não entrou na questão da B12, porque a discussão não ia terminar. Muito bom, gente. Estamos já... A Ana Estela vai ter que sair, porque ela tá com a bateria quase no fim, né? Enfim. Mas já estamos encerrando A também. gente já está encerrando, né? A Denise quer dar uma palavrinha. Eu esqueci que tinha um último slide ainda. Rapidinho, rapidinho. Mas primeiro a Denise. Não, era só para falar duas coisas, que eu acho que se o André Trigueiro for fazer a revisão, ele vai colocar uma questão da IA, porque hoje está se discutindo muito os impactos da inteligência artificial na sustentabilidade, né? Assim, né? O quanto a gente consome de energia, o quanto a gente consome de recursos para produzir equipamentos, componentes, tarará, e o que a gente está fazendo com isso, né? Porque é tudo descartável, então vai tudo para o meio ambiente. Então, acho que assim, a inteligência artificial é uma coisa que está entrando em discussão na área de meio ambiente. E a outra coisa, a gente está falando do que está morrendo, né? Então, a gente está falando que a gente está perdendo uma série de espécies, né? Os mamíferos e, né? A gente falou de insetos, de anfíbios, que realmente é verdade, a gente está perdendo e há uma preocupação muito grande com isso, mas a gente está esquecendo de falar de coisas que estão surgindo, né? Justamente por causa de toda essa mudança climática, um monte de bichinho que já estava enterrado e que são as doenças que eles chamam de doenças antigas, né? Que estão ressurgindo, porque muitas vezes elas estavam congeladas, né? Então, principalmente na região dos derretimentos de permafrost, né? E que está surgindo. Então, quer dizer, não é só o que está indo embora, é o que está surgindo também, né? Então, assim, o desequilíbrio que a gente está provocando, assim, tá fora de cogitação, né? A gente passou de todos os limites possíveis e imagináveis, né? Era isso. Legal, Denise. Muito obrigado por ter trazido isso. E é a natureza oferecendo outras trocas, né? O que tem de organismos sendo descongelados mesmo nos polos e tal, é um negócio fantástico. Muito bem, gente. Paula, Roberto, levantou a posso mão. dizer só uma coisa muito rápida? Claro. Que resta aqui do Amavi nesta necessidade de fazer algo prático. Primeiro, fiquem claro, já com a intervenção da Denise e todas as outras, não é? Que nós temos necessidade de formação. Primeiro temos que saber, não é? Tal como aquele menino que confrontou a Carol. Primeiro temos mesmo esta grande necessidade nas comunidades onde estamos
com alguma paciência, mas incisão e conhecimento, primeiro temos que ter formação, nós. Passar a informação é o segundo passo, porque o nível de consciencialização ele parte da formação, tanto de quem vai passar o conceito, como de quem está a receber para poder praticar. Este primeiro passo é fundamental, não é? Se a AMAV conseguisse, nas pequenas comunidades, a AMAV, estou a falar de nós todos, não é? Se cada um de nós, no pequeno contacto até que tenha, consiga passar formação sólida, conhecimento sólido, com consciência, conhecimento mesmo, vai tocar a pessoa, porque há pessoas que têm estes misticismos já enraizados, como a B12, Carol, como há outras, não é? A história de que o mundo nunca suportaria que tu fosses vegetariano, indo longe, nem de perto. Isso era uma tragédia para a humanidade. Enquanto que a tragédia está a acontecer, a olhos vistos, e não estamos a vê-la, não é? Nós não queremos, nós fechamos a imagem quando vemos aqueles currais e aquelas chacinas de animais e aquelas condições de vida. Ui, que horror, que isto deprime-me, isto não pode estar a acontecer, e descarto a coisa assim facilmente, mas a seguir vou comer frango de churrasco e tal e tal. Pronto, é este conceito tem que ser todo despedaçado, desfeito, não é? Eles vão ficar sem bacalhau. Eu tenho um amigo. Muito bom, muito bom. Eu tenho um amigo que diz que os sacanas dos americanos descobriram o bacalhau e lixaram-nos. Percebes? Olha o conceito. Não é? Vamos lá deixar de comer. Não, os americanos aí têm culpa que esses sacanas descobriram que o bacalhau é bom. Pronto. No meio de tudo isto, Roberto, e agora sinceramente, eu dou por mim a pensar que há, da minha parte também, uma ignorância máxima sobre certas coisas. Eu não conhecia aquele monstro, acho que mandei isso, se não mandei, eu tenho. Aqueles monstros de pesca que eles têm, aqueles tubos horrorosos, que houve agora uma votação, não é? São tubos metálicos enormes do tamanho de navios, que são aquela pesca devastadora que arrasta tudo. É uma pesca de arrastão que apanha tudo que está a entrar pelo tubo dentro. E claro que nós temos que ter conhecimento que há movimentos que estão a lutar contra isso. E que nós podemos fazer votações. Eu faço questão de dizer isto, Roberto, e aproveito este segundo. A Avaz tem 70 milhões, neste momento, pelo mundo, tem 70 milhões de pessoas associadas. Com €1 por semana nós fazemos uma enorme diferença para lhes dar capacidade de trabalho. Eles estão no Brasil, como estão na Escandinávia, como estão na Suécia, como estão por todo lado. Somos 70 milhões, e digo somos porque eu faço parte. E as votações que são feitas e que são levadas ao Parlamento Europeu, ou seja, as votações que estão para ser feitas no Parlamento Europeu e as campanhas que eles fazem de luta e oposição à passagem de certas leis, é fundamental. E os resultados são brutais. E há imensos movimentos pelo mundo neste momento a trabalhar nesse sentido. Temos que estar conscientes do que já há e depois nós, no pequenino, também fazer esta parte, agir. Não achas? Isso aí, isso aí. Nem que seja Exatamente. porque limpamos as árvores do nosso jardim. Isso. Porque recolhemos plástico fazendo plugging aí pelas ruas. É isso aí. É isso aí. Assina embaixo. Fala, minha querida Rosalva. Mas, ô Roberto, eu gostaria muito de ver o último slide que você tem para apresentar, e aí eu quero falar uma coisinha, compartilhar com vocês o que eu vivi hoje, bem pouquinho, tá? Mas faz o teu último slide pra Não, gente... mas você primeiro, né? Imagina. Não, eu quero ver o slide, eu quero saber o que você tem de informação para nós aí. Daí eu falo. Tá, é rapidinho. É o fechamento mesmo. O Trigueiro fala ali em uma parte do livro, finalizando, que não se trata então de uma fatalidade, castigo divino ou outra razão mística qualquer. Estamos hoje sofrendo os efeitos das escolhas que fazemos no dia a dia. Se somos a causa dos problemas, também é verdade que as soluções precisam partir de nós. Estamos falando isso. Devemos buscar as alternativas, novos conceitos de gestão, sustentabilidade, aí, né, Denise? Aí, ó, uma nova economia, uma nova ética civilizatória baseada na sustentabilidade. André Luiz, na obra Os Mensageiros, que aliás tem um filme, né? Nosso Lar 2, se não me engano, Nosso Lar 2 Mensageiros. André Luiz fala que há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados
filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Hope, esperança no futuro, esperança por dias melhores. Esse é o nome do jogo, a gente não pode perder essa esperança jamais, never, jamais. Não é? E com isso eu encerro aqui a minha fala e passo para a Rosalba, né? Senão o filhote da Rosalba vai mandar um WhatsApp para nós reclamando, pô, vocês roubam minha mãe aqui um tempão, né? Ele já dormiu agora. Não, então eu só queria compartilhar com vocês que a ação, né? Eu estou inspirada aqui com vocês, aprendendo muito, e eu trabalho também numa escola, e a gente começou semana passada a plantar flores, né? Que se chama Grüne Lilien em alemão, que é uma plantinha que aqui na Alemanha quase todo mundo tem em casa. E na nossa escola a gente tem bastante dessa. Então nós plantamos mais de 60 mudinhas e hoje a gente foi doar na rua, doando as plantinhas. E essa planta ela é responsável também pela limpeza do ar. Ela tem uma função muito importante aqui, tipo, pro ecossistema, né? E aí as crianças hoje atacavam as pessoas na rua, falavam da planta, da importância. Então eu fiquei muito feliz. Eu tô assim muito inspirada e cheia de... É uma escola pequena, nós estávamos a metade dos alunos foram, mas de primeira a quarta série, e as pessoas se encantavam em ver as crianças falando, né, da preocupação. A gente foi juntar o lixo no meio do mato, né, perto da escola tem. Então nós estamos trabalhando assim umas 2 semanas já com o meio ambiente, né? E aí tudo eu dando inspiração, né, e, tipo assim, do despertar, né, da consciência. Daí eu disse para as crianças, a intenção é que vocês despertem, né, a responsabilidade, o ar, né, tudo. E aí, estou muito feliz e eu queria agradecer e dizer para a Carolina que também, né, força aí no teu trabalho, né, você é muito corajosa e vai dar tudo certo. Só isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado por poder estar aqui. Pô, dividiu o ouro com a gente. Obrigado, Rosalba, obrigado. E vai botar esses miúdos aí para ensinar quem? Ensinar os pais, muitas vezes, em casa, né? Vou dividir contigo depois ali no grupo, Rosalba, os projetos de educação ambiental na empresa que eu fiz estágio agora há pouco, que era uma empresa só de educação ambiental, tudo voltado para crianças. Aí eles têm vários projetos que dá para replicar, assim, bem legal. Obrigada. Carolina, né? Tu podia colocar no WhatsApp, né? Porque eu também trabalho com criança, mas pequenininhos, né? E aí eu tenho que sempre reduzir, assim, Sim, eu passo ali. A dimensão. Obrigada. É bem interessante essa troca. Maravilha. Cheio de professores no grupo. Muito bom, muito bom. Gente, era isso. Que noite espetacular, cheia de exemplos, cheia de informação, cheia de contribuições. Olha, é de tirar a eventual angústia que a gente tenha no coração com o estado das coisas e renovar, né, com energias e esperanças, forças para a gente seguir na luta. Essa luta é de todos nós, né? Agradeço muito, de coração, a todas vocês aí, obrigado pelo tempo, né? E fazendo o convite, né? Primeira quinta-feira de junho, nossa, já vamos estar no meio do ano, estaremos aqui de novo. Pois é. Convite aberto, tá bom? Obrigado, gente, de coração. Obrigado, Mônica, que chegou. Não fica à vontade para perguntar, enfim, interagir lá no grupo, Mônica, o grupo... Eu te agradeço, viu? Obrigada mesmo. Estamos a postos. E quem sabe aí no mês que vem a Julieta vai estar com a gente. Olha, aí nós vamos aprender demais. Obrigado, gente, de coração, tá? Muito bom. Boa noite a todos, gratidão, boa noite. né? Tchau, muita gratidão. Bom final de semana. Para vocês também.